Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Caminhei 28 quilômetros hoje, pessoal. Depois deem uma olhada no meu canal, que aí vocês vão entender o que que eu tô, o que eu vou fazer. A frase inicial que eu quero deixar hoje, pessoal, é uma frase do Joel Goldsmith mesmo. E a mensagem central do Joel é a seguinte: homem, conscientiza a presença infinita de Deus em ti mesmo. Homem, conscientiza a presença infinita de Deus em ti mesmo. Capítulo 8 hoje, da lei para a graça. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. Aquilo que você recebe através do sentido espiritual vem como a graça de Deus. E só isso é importante. Sempre você deve recordar-se disto, porque é impossível aprender a realidade espiritual. A mente não é capaz de digerir a verdade espiritual. Independentemente das palavras que você ouve ou as declarações que você lê, elas são menos do que nada em sua experiência. Até que haja uma realização interior da verdade, da qual as palavras podem somente falar, a interpretação literal das Escrituras criou um Deus em um lugar chamado céu, muitas vezes retratado como acima das nuvens sobre nós. Isso trouxe a crença na separação entre Deus e você, produzindo o sentido da dualidade, que é responsável por todo o pecado, doença e discórdia na terra. Eu sou aquele que sou, revela Moisés. A consciência da unidade de Deus e você, a qual agora interpretamos como Deus aparecendo como você, restaura a verdade perdida de toda a Escritura. Restabelece saúde, harmonia, perfeição e, desse modo, terminam as discórdias e as limitações. Exaltar qualquer um dos personagens bíblicos da Bíblia, do mundo, impede que o reconhecimento de Deus seja o que você é. Olhando para a fonte da graça fora de você, você perde a presença real dentro de si. Porém, deve haver uma correta apreciação desses homens e mulheres que alcançaram tão grande medida da identidade crística, que se tornaram reveladores da verdade do nosso ser. Todos estes fizeram grandes sacrifícios em suas vidas, para revelar e ensinar a grande verdade que eu sou. Deve haver uma gratidão sentida no coração, não apenas expressa com os lábios para os modernos professores e praticistas que tenham renunciado suas vidas pessoais em favor do ministério da verdade. Deve haver um reconhecimento das fontes e vias do bem. Isto é uma parte da gratidão e é uma qualidade divina. Krishna e Shankara da Índia, Moisés da Terra Santa, são os antigos que revelaram o segredo da unicidade de Deus e do homem.
que lutaram contra a ignorância organizada de seus períodos da história e se sacrificaram pelo privilégio da revelação. Em tempos modernos, Mary Baker Eddy repetiu esta revelação na primeira edição de Ciência e Saúde e aceitou a perseguição e a pressão impiedosa por repetir a mesma sabedoria. Eu sou. Há estranhos acontecimentos no mundo religioso hoje. Muitos livros estão sendo publicados, alguns dos quais se tornaram best-sellers, repetindo a sabedoria antiga. Está surgindo no pensamento a percepção de que deve haver algo mais real do que a letra da religião. Alvin Kuhn escreve que esta era testemunhará o renascimento da cultura antiga, e nós vemos suas palavras sendo totalmente cumpridas pelo tremendo interesse na busca de livros como Cheney's Men Who Have Walked with God, Aldous Huxley, Perennial Philosophy e as muitas traduções novas de Lao Tse, dos chineses, e o Gita, da Índia, Bhagavad Gita, da Índia. Que benefício haverá para os homens afastarem-se das formas de igrejas ultrapassadas para a leitura e estudo das antigas e modernas revelações desorganizadas? Que benefício haverá para os homens afastarem-se das formas de igrejas ultrapassadas para a leitura e estudo das antigas e modernas revelações desorganizadas? O primeiro benefício é o da liberdade mental. Quando os homens não estão mais vinculados à superstição, à obediência ao homem que fez regras de conduta religiosa, quando os homens sentem que eles podem, sem medo da crítica e do escárnio, abrir seu pensamento para serem ensinados por Deus, eles realmente começam a viver. Fanatismos, preconceitos raciais e religiosos desaparecem e velhos pontos de vista como minha igreja, meu Deus, meu credo, são agora percebidos como mitos, superstições e falsa teologia. Quando os homens abrem seu pensamento à verdade, eles logo descobrem que há um só Deus, que todos os homens são a manifestação ou a presença do Uno, e que, portanto, todos são espiritualmente iguais. A primeira frutificação da investigação da verdade será o fim do fanatismo racial e religioso. Outra frutificação da verdade da unicidade de Deus e do homem é a ausência do medo, a eliminação do medo da falta de saúde ou medo da doença. Da mesma forma, o pecado ou o desejo por ele desaparece na consciência da unidade com Deus. Desde então, eu e Deus somos um. É impossível que esse eu que eu sou conheça falta, pecado ou doença. Na percepção que eu sou, vem uma sensação de descanso, relaxamento, completude e perfeição. Isto não é exaltar o ego, mas na realização de sua identidade espiritual, os errôneos traços do ego desaparecem. A abertura do pensamento pela procura da verdade na literatura religiosa e filosófica do mundo é apenas um passo para a liberação dos males do mundo.
A liberação final do pecado, doença, morte, guerras, mudanças econômicas, vem somente quando os próximos 2 passos forem alcançados. O primeiro passo pode ser chamado de compreensão intelectual da verdade do ser. O primeiro amanhecer no pensamento que eu sou, não que serei ou deveria ser, ou gostaria de ser, mas que eu já sou. O segundo passo é uma compreensão da natureza do erro. Ao longo destas páginas, a natureza e caráter do erro são contados e recontados. Enquanto são feitas tentativas para curar a doença, evitar pecados ou reformar pecadores, deter a luxúria, ira ou vingança, o machado não está posto à raiz do mal. E o mal, então, não será destruído, vistos pelo nada que são. A crença de uma individualidade separada de Deus criou uma série de crenças e medos sobre esta suposta individualidade pessoal. E essas crenças se tornaram hipnóticas em sua intensidade e ação. Quando reconhecemos que o mal, não importando se ele aparece como pecado, doença, falta, guerras ou morte, é apenas um único mal, sugestão hipnótica ou mesmerismo, encontramos nossa liberdade dessas discórdias. Em outras palavras, o erro específico que vemos ou experienciamos não é uma realidade que deva ser combatida ou destruída. Nem é poder que exija alguma oração ou personagem específico para agir para nós, pois ele é apenas uma miragem ou nada e só precisa ser reconhecido como tal, para revelar a sua impotência. Este reconhecimento é alcançado quando a nossa consciência de Deus se revela e nosso sentido espiritual do homem e do universo se expande. Tomemos como exemplo o hipnotizador Vaudeville, e que, como parte de seu ato, convida algumas pessoas da plateia a subir no palco para serem hipnotizadas. Em seguida, ele sugere a eles que existe um poodle branco no palco e que a pessoa hipnotizada deve afugentá-lo de lá. Às vezes, o poodle branco vai para fora do palco, com pouco esforço, mas em outras vezes revela-se muito rebelde e difícil de obedecer. Suponhamos agora que o nosso amigo hipnotizado precise de ajuda na remoção de seu poodle branco. Lembre-se de que, para o homem hipnotizado, o poodle branco existe como uma entidade real, uma presença real, e ele quer que o poodle seja removido. Para o metafísico, no entanto, que não é hipnotizado e vê claramente, não há lá um poodle para ser removido, mas apenas uma sugestão hipnótica a ser reconhecida como tal. E tal reconhecimento traz o despertar e o desaparecimento do poodle branco. Dessa maneira, está demonstrado aquilo que designamos como cura. Da mesma maneira, todo o problema, seja de saúde, suprimento, pecado ou medo, é real para o sofredor iludido. Mas para o metafísico,
o erro existe somente como o não existente poodle branco. E assim ele cura todo o erro através de sua compreensão da natureza irreal daquilo que aparece como condição má, seja da mente, corpo ou finanças. O terceiro passo é a realização da consciência espiritual. E isso, naturalmente, segue o estudo e a prática das duas primeiras etapas. Nos primeiros dias de prática metafísica, a compreensão dos praticistas trouxe as curas. Não havia naquele tempo livros de texto sobre metafísica, nem templos ou salas ou centros de leitura. A compreensão dos praticistas trouxe a cura. Ou então, não havia cura. Se aceitarmos tal sentido de prática hoje, teremos melhores resultados em nosso trabalho. No momento em que tentamos transmitir a verdade com o objetivo de ajudar no trabalho de cura, quando pedimos a um paciente para ler, ou ir ao templo, ou assistir a uma palestra com a ideia de que isso pode ajudar ou acelerar a cura, nós deixamos a premissa básica do nosso ensinamento. Não há realidade no pecado ou na doença. Não existe pessoa errada ou condição para ser mudada, curada ou reformada. É muito melhor quando somos solicitados para ajudar que nós, como praticistas, assumamos a responsabilidade de percebermos a realidade presente no assim chamado paciente. Então, se há um grau de receptividade naqueles que foram os destinatários dos benefícios do nosso entendimento, eles terão o desejo de conhecer esta verdade, para compreendê-la e, eventualmente, estudar e perceber a verdade por si mesmos. Antes do advento da verdade ou da cura metafísica, em sua experiência, você estava em um estado escuro do pensamento, sem iluminação espiritual, sem maior entendimento. Neste sentido escuro, você estava em servidão à dor física e ao prazer, falta de paz e segurança, muitas vezes na escravidão do medo, do pecado e da doença. Na Bíblia, encontramos os hebreus escravizados pelo faraó, em um estado de ignorância e pobreza. Dentro dessa escuridão veio Moisés, com promessas de uma terra melhor. Para você, Moisés veio como uma promessa de cura metafísica, que era para erguê-lo acima dos erros dos sentidos, os mesmos males que prendiam os antigos hebreus. No seu caso, como na história antiga, a promessa foi cumprida com um melhor senso de saúde, suprimento e liberdade. Com Moisés, os hebreus tiveram uma maior área de terra e uma terra mais fértil para viver, uma maior liberdade de movimento físico. Também eles desfrutavam de um sentido livre de culto religioso e um suprimento mais abundante. Tudo isto implica um maior grau de bem humano. Até agora, porém, não há desenvolvimento espiritual. Até mesmo a adoração religiosa deles é um ritual humano. Houve também uma oscilação constante entre o bem e o mal, a abundância e a falta, a liberdade e a servidão, boa saúde e doença na experiência deles. Mais uma prova de que suas manifestações foram totalmente no plano humano. Quando você olhar para trás,
para a sua própria experiência na metafísica ou para a verdade, perceberá que você estava também só experimentando, mesmo nas curas, um maior grau de bem humano. Você não tinha feito a transição para a compreensão espiritual que destrói as experiências flutuantes da individualidade, personalidade. Sem dúvida, muitas condições físicas e financeiras desarmônicas desapareceram para dar lugar a condições físicas de harmonia e de acréscimo. Esta foi a promessa de Moisés, sendo cumprida com o maior bem humano. Durante o período de aperfeiçoamento humano, você, assim como os antigos hebreus, estava debaixo da lei. Os 10 mandamentos, regras e restrições, são necessárias de acordo com as etapas progressivas com Moisés. Moisés, em seu caso, é a primeira promessa em sua consciência de uma terra melhor. Você não é justo porque há uma lei decretando isto. Você não é bom porque há um regulamento obrigando-o a ser. Você não é saudável por causa de algum malabarismo mental, nem rico por causa de algumas declarações milagrosas. Você é, através de Deus, o eternamente presente Espírito de Deus, alçado à consciência universal ou graça. Quando você avança conforme Moisés e melhora a sua individualidade, ego, para a consciência espiritual, você toca o sentido espiritual de saúde, riqueza e harmonia. No Antigo Testamento, é o bem e o mal, o bem invocado para vencer o mal. Na consciência universal, há somente a presença divina de Deus. Um poder, o bem. Uma presença, o amor. Uma condição, a perfeição. Quando você atinge a consciência espiritual, você alcança a realização da não realidade do mal. Moisés representa o tipo de liderança que conduz o pensamento não iluminado da escravidão para o sentido espiritual de bem humano. Em seu ensinamento, Moisés não entrou na terra prometida ou consciência espiritual. Ele nunca foi além da melhoria humana. Se pensarmos nestes hebreus como uma raça de escravos, analfabetos, incultos, sem inspiração, agora nós os encontramos sendo conduzidos para um lugar de liberdade, melhores condições e uma obediência à lei. Mesmo que você cumprisse todas as leis de Moisés já escritas, você, na melhor das hipóteses, apenas seria o melhor dos seres humanos. Graça e verdade, liberdades espirituais, só vêm com o Messias, ou a consciência espiritual. A consciência universal liberta você do desejo daquilo que não lhe pertence. Liberta você dos traços errôneos do caráter, das limitações de toda espécie. É maravilhoso perceber que o homem que é posto em liberdade em Deus, que é livre de todos os embaraços humanos, antes era, na melhor das hipóteses, somente um ser humano bom. É apenas uma forma de transição de um sentimento ou estado de consciência para outro. Todas as experiências sob Moisés podem ser nossas experiências,
de você e de mim. Você está nesse estado de consciência escuro para o qual Moisés, ou a promessa da verdade, traz a melhoria da saúde, lar mais feliz e maior riqueza, e você é essa mesma consciência a qual vem o Messias, ou ideia divina, e torna você livre como filhos de Deus feito carne. Assim como os hebreus, famintos, o primeiro pensamento deles era por mais alimentos, vestuário, abrigo, assim também ocorre com você. Em seus primeiros passos, na verdade, uma busca por mais e melhores condições da matéria. Para o Cristo, esse pensamento de obter ou alcançar nunca acontece, e ele alimenta 5.000 não tendo nada em que se apoiar. Ele atende todas as necessidades através da graça. Como você mede o seu progresso espiritual? Pelo grau que a sua preocupação não é ganhar, acrescentar ou multiplicar, mas sim que ela esteja fundamentada na realização da onipresença. Eu vou ler isso aqui de novo, pessoal. Como você mede o seu progresso espiritual? Uma pergunta. A resposta: pelo grau que a sua preocupação não é ganhar, acrescentar ou multiplicar, mas sim que ela esteja fundamentada na realização da onipresença. Quando sua convicção ou confiança cresce no desenrolar do bem, ao invés de acréscimos, você então estará vivendo pela graça. Nesta consciência, você percebe que Deus está sempre com você. Você pode medir sua aceitação ao ensinamento espiritual pelo grau de sua preocupação com o seu bem-estar. Você tem que vir a esse lugar na consciência onde você vive pela graça, onde você alcança uma medida de Deus, encontrando-se sempre na mesma condição relativa de harmonia, independentemente de quaisquer alterações que ocorram politicamente ou economicamente. 3 estados de consciência têm sido revelados agora para você. Primeiro foi uma aridez espiritual em sua experiência, antes do advento da verdade. Depois o estado de Moisés, de sua consciência, em que você desfruta de melhor saúde, mais suprimento, maior liberdade, embora tudo isso não esteja sujeito a mudanças, sujeito à perda, à discórdia e ao esgotamento. Não há garantias humanas. Desde que você esteja buscando a paz permanente, segurança e solidez, você deve encontrá-la na consciência espiritual. Você deve elevar-se até o 3º grau, no qual você encontra graça, no qual você não se preocupa com o corpo, comida ou roupa. Desde que você esteja buscando a paz permanente, segurança e solidez, você deve encontrá-la na consciência espiritual. Você deve elevar-se até o 3º grau, no qual você encontra graça, no qual você não se preocupa com o corpo, comida ou roupa. Por hoje é isso. Até o próximo capítulo.